Sejam bem-vindos e no vídeo de hoje nós vamos resolver esta questão. E o enunciado diz o seguinte pra gente. Um bloco de massa 10 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força F de intensidade 30 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é μd igual a 0,20. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração do bloco. Primeira coisa aqui, eu vou anotar os dados que o exercício deu pra gente, como a massa de 10 kg. Ele fala que a força F, esta daqui, é igual a 30 newtons. Ele dá o coeficiente de atrito pra gente também, que é de 0,20. E a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele está pedindo pra gente qual que é a aceleração do bloco. Vou anotar essas coisas aqui embaixo e vamos dar sequência no exercício. Então aqui eu tenho os dados que o exercício deu pra gente e também desenhei a situação problema nossa, onde eu tenho uma força F puxando este bloquinho e também vai aparecer aqui uma força de atrito entre o bloco e a mesa. Lembrando do exercício que ele deu o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa ali, que ele fala que é de 0,20. Com isso tudo em mãos, o meu próximo passo é desenhar um diagrama de corpo livre. Ou seja, eu vou pegar este bloco aqui e vou desenhar todas as forças que estão agindo em cima dele. Todas mesmo. Além dessa força F que eu tenho aqui, a força de atrito, eu também vou desenhar as forças peso e a força normal. Então agora para o meu diagrama de corpo livre, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a força peso. Eu já tenho a minha força F e a minha força de atrito desenhadas ali, então vou desenhar a minha força peso. Aqui ela é para baixo, e a força normal, que vai ser a reação do solo, ou melhor, da mesa, em cima do meu bloquinho. Aqui está a minha força normal. Desenhei todas as forças que existem em cima do meu bloco. Então, meu próximo passo é adotar um referencial. Eu preciso adotar um referencial para conseguir trabalhar no meu exercício. E o meu referencial eu vou adotar no sentido, no eixo X, eu vou adotar no sentido do meu movimento. Essa força aqui, com certeza, ela é maior do que a minha força de atrito. Então, na hora que eu for adotar meu referencial, meu eixo X, eu vou favorecer ele sendo positivo neste sentido aqui. O eixo Y, eu vou colocar como positivo sendo para cima. Só para adotar o tradicional que a gente já vem trabalhando sempre nos exercícios. Deixar isso aqui anotado no cantinho. E o meu próximo passo é escrever a segunda lei de Newton. E aqui na parte de baixo eu anotei a segunda lei de Newton e ela diz o seguinte pra gente. Ela diz que a soma das forças que agem em cima de um corpo ela é igual ao produto da massa vezes a aceleração. E o que eu vou fazer com isso então? Eu separei dois eixos, então eu vou estudar os dois eixos separados e aplicar essa minha segunda lei de Newton. Primeiro passo, eu vou trabalhar em cima do eixo Y. Então vamos anotar aqui em Y. Tá? Eu tenho só um corpo, então vou estudar exclusivamente esse corpo. Quais são as forças que agem em cima do eixo Y? Eu tenho a força normal e a força peso. Então a soma dessas duas forças, como que eu vou escrever isso aqui? Eu vou escrever sendo a normal mais a força peso. Isto aqui é igual a massa vezes a aceleração. Isso é o que quer dizer a minha segunda lei de Newton. Soma das forças, então a soma das forças em cima do eixo Y é normal mais o peso. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Para tirar essas setinhas de cima, agora sim entra a importância de ter anotado aquele referencial que eu fiz. Então agora eu vou retirar essas setinhas que estão na minha equação que eu acabei de escrever. E para retirar eu preciso olhar para o referencial. Então tudo que está apontando para cima vai receber um sinal positivo que está na frente e tudo que estiver apontando no sentido oposto, ou seja, para baixo, tá? O que tiver nesse sentido aqui, vai receber um sinal negativo na frente. Olhando aqui a normal, ela está para cima, está no mesmo sentido do meu referencial, ele vai ser positivo e a força peso então ela vai acabar recebendo um sinal negativo na frente. Vamos reescrever isso aqui no cantinho. Eu vou ficar com o seguinte, vamos escolher outra cor aqui, mais a força normal menos, não esquece do meu referencial que eu adotei ali, a força peso. Isto aqui é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que no eixo Y não tem movimento. Se não tem movimento, essa aceleração aqui ela vale zero.
Se essa aceleração vale zero, vamos reescrever aqui a nossa equação. Eu não vou mais colocar esse sinal de mais na frente, eu vou ficar com a normal menos o peso. Isto aqui é igual a zero. Este peso é negativo desse lado aqui, eu vou jogar ele para o outro e eu vou ficar com a normal é igual ao peso. Se a gente quiser abrir isso aqui, eu vou ficar com a normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que a gente tem os valores da massa e tem os valores da aceleração da gravidade, então eu consigo calcular o valor da minha normal. Então a normal é a massa, são 10 kg, e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então a minha normal é igual a 100 newtons. Achei o valor da minha força normal. Vamos deixar ele anotado aqui no canto e vamos agora partir para o eixo X. A gente estudou em Y, agora vamos estudar em cima do eixo X. Então, aplicando a segunda lei de Newton em cima do meu eixo X, eu vou ficar com essas duas forças aqui, a força F e a força de atrito. Olhando para o referencial, vocês já sabem que uma vai ser positiva, outra vai ser negativa, mas escrevendo isso aqui com um pouquinho mais de calma para não ter erro, eu vou ficar com a força F, eu vou ficar com a força F mais a minha força de atrito. Isto aqui é igual a massa vezes a aceleração, certo? Para retirar então essas minhas setinhas que estão ali em cima, eu vou olhar o meu referencial. Então a força F ela vai ser positiva. Eu não vou escrever aqui na frente o sinal, não vai precisar. F menos a força de atrito. Isto aqui é igual a massa vezes a aceleração. Essa aceleração aqui não é zero. Lembra do exercício que ele está falando que você tem um coeficiente de atrito dinâmico. Se tem um coeficiente de atrito dinâmico, tem movimento. Se tem movimento, essa aceleração aqui não vai ser zero. E ele também não fala pra gente que isso aqui é uma velocidade constante, que o bloco se move em velocidade constante, então tem aceleração. Certo? Nosso próximo passo então aqui é substituir os valores. Já já a gente chega numa parte aqui. Então, nosso próximo passo... Então, agora vamos substituir os valores. Eu sei o valor dessa força F, ela vale 30 newtons. Eu vou colocar só o valor aqui sem a unidade. A força de atrito, a gente sabe como calcula? Sabe. Eu já vou abrir um parênteses ali no canto para a gente ver como que a gente faz. Então, eu vou deixar ela anotada aqui por enquanto. Menos a força de atrito, isto aqui é igual a massa. A massa a gente sabe que são 10 kg vezes a aceleração, que é a nossa incógnita. Então vamos aqui no cantinho e dar uma olhada como que a gente calcula essa força de atrito. Força de atrito, vocês precisam lembrar que a gente calcula como sendo o coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, eu sei que esse coeficiente de atrito que eu tenho aqui é um coeficiente de atrito dinâmico. Então vamos escrever ele aqui. Eu vou ficar então com a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito, ele já deu o valor para a gente ali, é 0,2, 0,20, vezes a normal. A normal a gente acabou de calcular na hora que a gente fez o estudo da segunda lei de Newton no eixo Y. Então, substituindo este valor aqui no valor da normal, eu fico com 0,20 vezes 100. Resolvendo isso, eu vou ficar que a minha força de atrito é igual a 20 newtons. Então agora eu tenho o meu valor da minha força de atrito também. Substituir esse valor da força de atrito aqui na minha equação que eu tinha acabado de montar. Então eu vou ficar com o seguinte: 30 menos 20, que é a força de atrito. Isso aqui é igual a 10 vezes a aceleração. Então 30 menos 20 aqui eu vou ficar com 10. Isso aqui é igual a 10 vezes A. Esse 10 aqui eu vou jogar para cá dividindo, eu vou ficar com a aceleração é igual a 10 dividido por 10. Então 10 dividido por 10, eu chego que a minha aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, que era o que o exercício tinha pedido para a gente, a aceleração do bloco. Ou seja, a aceleração do bloco é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquela curtida. Se ainda tem alguma dúvida sobre alguma passagem, alguma coisa que você não entendeu direito, deixa aqui nos comentários. Lembra de uma coisa, sua dúvida pode ser a dúvida de várias pessoas, então escreve. Você pode também já estar adiantando a vida de alguém. Não esquece também de se inscrever em nosso canal. E obrigado pela sua paciência. Até o próximo vídeo.